Renato Manfredini Júnior era filho do economista Renato Manfredini, de quem herdou o nome, e de Maria do Carmo de Oliveira, professora de inglês, ambos paranaenses. Até os 6 anos de idade, Renato viveu no Rio de Janeiro junto com a sua família. Começou a estudar cedo no Colégio Olavo Bilac, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Nessa época, teria escrito uma bela redação chamada Casa Velha em Ruínas. Em 1967, mudou com a sua família para Nova York, pois seu pai, funcionário do Banco do Brasil, fora transferido para a agência do banco em Nova York, mais especificamente para Forest Hills, no distrito do Queens. Em 1975, aos 15 anos, Renato começou a atravessar uma das fases mais difíceis e curiosas de sua vida, quando fora diagnosticado com um portador de epifisiólise, uma doença óssea. Ao saber do resultado, os médicos submeteram-no a uma cirurgia para a implantação de 3 pinos de platina na bacia. Renato sofreu duramente a enfermidade, tendo que ficar 6 meses na cama, quase sem movimentos, e permanecendo ao todo cerca de 1 ano e meio em recuperação. Durante o período de tratamento, Renato teria se dedicado quase que integralmente a ouvir música, iniciando sua extensa coleção de discos dos mais variados estilos. Simultaneamente, a cura da doença passou no vestibular para jornalismo no Centro de Ensino Unificado de Brasília, CEUB. Em 13 de março de 1978, Renato foi escolhido entre os professores da cultura inglesa para saudar o príncipe Charles, quando este participou da inauguração da nova sede da escola ao visitar o Brasil naquele ano. Renato tinha apenas 17 anos, mas seu inglês impecável lhe favoreceu no momento da escolha. O único filho que Renato deixou dizia ser fruto do relacionamento que o cantor teve com uma fã, a Rafaela Bueno, porém, depois da morte do músico, especulou-se que a criança teria sido adotada por Renato e criado pela avó materna Maria do Carmo, mas essa história nunca foi confirmada. Em 2004, houve um processo judicial movido por Rafaela, a mãe do menino, mas a mãe de Renato conseguiu manter a guarda do garoto até sua maioridade. Entre 78 e 81, Renato foi professor de língua e literatura inglesa na cultura inglesa. Era um professor muito procurado pelos pais de alunos, que pediam que seus filhos fossem matriculados para as suas aulas, porém foi demitido após alguns atritos entre ele e a direção. Na mesma época, trabalhou como repórter em um programa de rádio que defendia os direitos dos consumidores, o Jornal da Feira, produzido pelo Ministério da Agricultura. Renato ainda trabalhou na apresentação de um programa de rádio sobre os Beatles, numa FM de Brasília em 1983. Renato Russo se envolveu com drogas desde a adolescência, mas durante o crescimento da Legião Urbana, o seu envolvimento aumentou consideravelmente, chegando a atrapalhar os shows, como relatou Dado Villa-Lobos. Que cuidado que possui. Você sorriu e me propôs que te deixasse em paz. Renato conheceu Fê Lemos numa festa em 78. Tinha em comum um gosto pelo punk rock inglês e americano. Como eram raros punks em Brasília, ficaram amigos e começaram uma banda, com André Pretórios, filho de um embaixador da África do Sul, na guitarra, Renato Russo no baixo e Fê na bateria. Assim formou-se o Aborto Elétrico. Depois de realizar seu primeiro show instrumental e começar o movimento punk Brasília, através da Turma da Colina, apelido dados aos jovens filhos de professores e funcionários da UNB que residiam na colina, conjunto de 4 edifícios projetados pelo arquiteto João Filgueira Lima, destinados exclusivamente a esses funcionários, onde punks se reuniam em pontes para tomar vinho barato, tocar música e cheirar. Pretórios completa 18 anos no final de 79 e tem que voltar para servir o exército na África do Sul. Renato passou para a guitarra e começou a cantar, e ensinou baixo para o irmão de Fê, Flávio Lemos, que assumiu o cargo de baixista na banda. Pretórios voltou a tocar com a banda no final do ano de 80, quando estava de férias, e Renato assumiu só os vocais.
Quando voltou para a África, Petróleos foi substituído por Ico Ouro Preto, irmão de Dinho Ouro Preto. A partir dessa fase, em 81, a banda melhorou, começando a fazer shows mais profissionais. Além disso, as músicas Tédio, como um T bem grande para você, Que País é Esse? E Veraneio Vascaíno evoluíram para temas como Fátima, música urbana e ficção científica. Porém, logo quando estavam ganhando certa fama no circuito punk de Brasília, Fei e Renato brigaram e a banda se separou. Renato continuou como o trovador solitário, o qual cantava e tocava um violão de 12 cordas sozinho. Mas depois formou-se uma banda com Marcelo Bonfá na bateria, que mais tarde, com Dado Villa-Lobos e Renato Rocha, formaram a banda Legião Urbana. Suas principais influências eram as bandas de pós-punk que surgiram na época, especificamente Renato Russo, que se espelhava no trabalho de Robert Smith, vocalista do The Cure, e Morrissey, então vocalista da banda The Smiths. Após os primeiros shows, Eduardo Paraná e Paulo Paulista saem da Legião. A vaga de guitarrista é assumida por Ico Ouro Preto, que fica até o início de 1983. Seu lugar é assumido definitivamente por Dado Villa-Lobos, que criou a banda Dado e o Reino Animal, com Marcelo Bonfá, Dinho Ouro Preto, Louro Jones e o tecladista Pedro Topson. A entrada de Dado consagrou a forma clássica da banda. À frente da Legião, que contou com o baixista Renato Rocha entre 84 e 89, Renato Russo atingiu o auge da sua carreira como músico, criando uma relação com os fãs que chegava a ser messiânica. Alguns adoravam o cantor como se fosse um deus. Os mesmos fãs chegaram a fazer um trocadilho com o nome da banda, Religião Urbana. Renato desconsiderava esse trocadilho, sempre negou ser messiânico. Renato viveu no período da ditadura militar, que pôde ser vista como fator que influenciou significativamente tanto nas músicas quanto nas suas atitudes perante a sociedade brasileira. Renato Russo faleceu no dia 11 de outubro de 1996, a 1h15 da manhã, de doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia e infecção urinária, consequências da AIDS. Renato era HIV positivo desde 1989, mas nunca assumiu publicamente a doença. Deixou um filho, o produtor cultural Giuliano Manfredini, na época com 7 anos de idade. O corpo de Russo foi cremado e as suas cinzas lançadas no sítio Roberto Buller Marx. Espero que tenham gostado do conteúdo. Peço por gentileza que comentem, não deixem de comentar, porque assim você vai estar ajudando o canal. Muito obrigada, até a semana que vem.